Alô, alô, boa noite. Boa noite, boa noite. Olá a todos. Estamos entrando em mais uma live. Em Porto Alegre, 19h59. Oi, Cecília. Estamos então naqueles primeiros minutinhos para dar tempo de quem estiver interessado em acompanhar a nossa conversa. Hoje vou estar com uma pessoa muito legal, muito querida. Oi, Renatinho. Aê! Balneário Camboriú, assistindo a nossa live ou Curitiba? Tem mais gente entrando. Daqui a pouquinho eu já vou chamar a Jussara para nossa conversa. Deixa eu aproveitar para brincar com os filtros aqui, porque agora eu acho que eu aprendi a fazer isso, finalmente. Aê! Devagarinho a gente vai aprendendo como é que funciona, né? Como é que funciona essa perícia técnica aqui pro funcionamento desse aplicativo. Eu não sabia, não fazia ideia de como funcionavam as lives até eu fazer a primeira, que foi lá com a Del Puerto, lá no coletivo do qual eu faço parte. E lá que a gente aprendeu como era, que só dá para duas pessoas conversarem ao mesmo tempo. Enfim, tem que estar de preferência bem próximo ao teu modem, né? À tua fonte de internet, essas coisas. Vou chamar aqui a Jussara, dizer que a gente tá já a ponto. Fabinho, aê, Duda, Daniel Lucas, seja bem-vindo. Fer, Duda, legal. Estamos descobrindo aqui como é que é. A Jussara, é um monte de Ju na minha vida, mas a gente ainda tem 3 minutinhos. Juliana Prestes, falando em Ju. Tô dando aquela conferida aqui. Jussara tá me dizendo que a live ainda não tá aparecendo pra ela, por isso que ela não consegue entrar. Grazi. Aí, agora sim. Agora temos Jussara Gaspar aqui com a gente. Vamos lá. Chamando a Ju. Aê! Aí temos. Aê! Buenas noches, compa! Aê! Salu e libertar. Como costumam brindar os andaluzes. Tem mais gente entrando por Tá tudo bem? aqui.
Vamos dar aquele tempinho para a galera entrar, um monte de gente chegando. Olha ali a minha outra comadre, tá ali, Ju. É Ju, é um monte de Ju na minha vida. Já são 20 horas e 4 minutos, então eu, né, tenho feito esses 5 minutos que nem eu costumo fazer nas minhas aulas. Também dou um tempinho para a galera ir chegando e Dá uma adentrando. alongada. Dar uma preparada no corpo, tomar aquela aguinha, botar aquela, né? Aquela aguinha na garganta, molhar a fala, iluminar a fala. Coisa boa E te aí, ver, Dani. né? Que loucura, Aham, gente. Que loucura. Que ótimo, momento, que ótimo. momento, Brasil. Que momento a gente está vivendo. Uma loucura total. Bom, eu preparei aqui uma pequena apresentação. Fiz até um fundo musical hoje, porque a gente vai se especializando no aplicativo, não é verdade? Né? Quando a gente fez a primeira live com a Del Puerto, foi um caos. A gente achou que dava para chamar 3 pessoas, seria eu, a Ju e a Grazi, não deu, foi toda uma confusão. Cai Depois com o muito. Léo aprendi mais algumas coisinhas e hoje eu já fiquei mais preparada. Também vi, não sei se tem a ver, que no aplicativo do ao vivo do Facebook fica mais, até a qualidade fica melhor. Não sei se Pode ser. também tem a ver. É, Temos que ir tentando, né? Porque na verdade, até então nenhum de nós era, né? Nenhuma de nós era especialista nisso. A nossa total. especialidade justamente é o corpo a corpo, é estar ao vivo, né? Ó, a Olha Bárbara, o querida. Barbos aí, gente. Barbie! E aí, então, preparei uma apresentaçãozinha aqui, porque a minha convidada hoje é a Jussara Gaspar. Deixa a tia Vela Tia dando Velas dando um um pouquinho mais do ar da sua graça. Muito bom. Pensei nesse fundo musical chavelístico, porque afinal de contas eu e a Jussara nos conhecemos através desse link que foi a criação da personagem, né, da Frida Kahlo, que é o monólogo que a Ju interpreta. Então, uma pequena apresentação, assim, para não deixar, para não esquecer de nada. A Jussara Gaspar é professora, atriz, produtora, pesquisadora em teatro, em gênero, é dramaturgista também e é professora de teatro agora, com devidamente encanudada, Licenciado. iniciada pelo Departamento de Artes Cênicas da URGS. A Ju também é fundadora da Companhia Dramática, que é o grupo que hoje hospeda várias peças, né? Tem vários trabalhos em relação ao protagonismo de gênero, né, Ju? Me corrige se eu estiver Isso errada aí. falando alguma bobagem. E, e a essa tão necessária voz dada, que tem que ser dada para as mulheres de todas as épocas, de todos os tempos e todas as mulheres, né? Todas elas merecem ter essa voz. Então, através dessas funções todas que a Jussara exerce, que eu acabei de falar, ela favorece esse protagonismo, não é só da pesquisa e da atuação em si, né? Tem essa esse mecanismo, essa roda que tu faz girar como produtora, enfim, tem várias frentes aí de trabalho que favorecem o protagonismo feminino. Então, é mais ou menos essa apresentação que eu queria dar da minha convidada de hoje. Ah, aliás, a minha convidada de hoje, que está participando do programa, esse agora vai virar um programa, né? Dizem, não sei. Adorei o nome. Alô. Dane-se, que foi batizado pelo Léo Dias, que justamente foi o meu primeiro parceiro aqui de conversa, né? O primeiro que é com
uma outra pessoa querida que eu troco muito também e falo sobre milhares de coisas, né, que a gente tem em comum e que a gente curte, enfim, que a gente trabalha ou que, né, que vão de trabalho à astrologia, enfim, né? E o Léo esteve aqui comigo e com meus amiguinhos imaginários todos aqui que estão comigo e com vocês que estão aí vendo um monte de gente, uma galera aí, tô vendo aqui na segunda passada. Ju, então, fala um Vámonos. pouco de como é que a gente se Então, conheceu, de como é que foi isso, enfim. quando nós passamos num edital aqui em Porto Alegre, né? Que era o edital do Novas Caras, que na época era no Túlio Piva, que está fechado, né? Sucateou até o ponto de não poder mais atender, e aí foi fechado, e aí se começou uma reforma lá que nunca se acabou, enfim. Temos um teatro aí fechado, um super estrutura que a gente super Uma, precisa. uma pérola É, de teatro. lindo, lindo. Lindo demais. E a gente passou nesse edital e a gente precisava, nós tínhamos um esquete, né, de 20 minutos, e a gente precisava, então, de um espetáculo, de uma montagem de mais tempo e tal. E aí, no meio dessa pesquisa, a gente sentiu necessidade, eu e o Dani Colim, de uma de quando a Frida encontrava o Diego, né? Como mostrar essa alegria em cena, mas como mostrar essa alegria através da dança com um corpo, né, que estava o tempo todo engessado ou com colete super, né, que, enfim, diminui muito a vontade até de movimentação. A E mobilidade. foi nessa onda aí que a gente pensou que o flamenco tinha muito a ver com a Frida, por ser essa coisa muito forte, de um protagonismo também da mulher, de uma dança que tem uma coisa com a terra, né, uma firmeza nas pernas e uma coisa decidida, uma coisa, né? E aí depois, né, Dani, tu desenvolveu toda uma teoria e várias pensamentos em cima disso que se tornou tua pesquisa e que eu acho isso muito legal, que como as coisas são entrelaçadas, que é o gesto flamenco, né? Então a gente mais ou menos já usava o gesto flamenco, claro, toda essa teoria aí que depois veio e esses pensamentos a gente já usava lá, porque foi o que a gente buscou um gestual coreográfico que desse essa alegria para Frida, né? Quando ela encontra o Diego, quando eles namoram, e é isso. E aí era muito lindo, né, Dani? A nossa vida de artistas. Nós lá no sindicato, no Lado da olaria. Sindijus, do lado da olaria, trabalhando, ensaiando, conseguimos um apoio, uma sala lá e a gente ensaiava lá. E foi lindo. Depois, né, era para essa cena, mas depois a gente acabou ampliando para a cena da França, onde também a gente traz movimentos com Manton, né, bem fortes. A gente ampliou. Eu acho que vai esse tempo de maturação da peça, de 10 anos, é uma A cena coisa da que boca eu acho a mais linda de todas. É a mais. então, eu acho que essa maturação, esse tempo dessa linguagem, mesmo eu não sendo uma pessoa muito aplicada, eu deveria ser uma aluna mais aplicada, mas, enfim, toda a minha paixão pelo flamenco está estampada na minha vida. E, e eu acho que essa absorção, ela pode não ser ali na coisa de dançar belamente o flamenco, mas ela está com certeza nas atitudes, né, da Frida na peça, enfim, no eu Sim, lírico dessa mulher. principalmente no temperamento, né? E o temperamento, eu falo não só na psique, mas o temperamento que se manifesta através do corpo, né? A velocidade, o tônus dela, enfim, toda a, a matriz corporal mesmo, né? A matriz muscular da gente estar ali, né? Mesmo E com é toda a dificuldade que ela tinha, né?
ela ainda assim, ela tinha muito tônus e ela era muito empoderada, né? Essa palavra tá batida já, mas é interessante Tem usar ela gente que nesse não sentido. gosta, mas eu adoro. Ah, Não adoro, gosto, pronto. muito empoderamento ainda. A É, gente não precisava, né, Dani, ter que bater tanto nessas teclas, mas enfim, vão ter que ouvir muito empoderamento, eu acho que sim. protagonismo feminino, enfim. Acho que vamos ter que ouvir. Tô vendo aqui que entrou mais um montão de gente querida. O Rodrigo A Diogo, Chamino, maravilhosa, bailarina maravilhosa. Quem mais eu vi aqui? o A Xalá, Dani Albuquerque, que é lá do. Dani, me corrige, por a favor. A Adri. Dani é de Pernambuco ou de Natal. Enfim, tem gente de todo o Brasil aqui. Olha aí que legal. Quem mais? Jonatas. Ai, gente, olha a Adri, que amor. Chalaco, nosso querido Chalaco. Enfim, tem um montão de gente, que bacana. Tomara que consigam ficar assistindo um pouco mais, porque agora, né, no final das contas, a live se tornou uma coisa, uma ferramenta também, né? Bom, desse encontro, desse primeiro encontro nosso, que eu tenho para o que me vem muito à memória desse momento era o meu pânico, meu medo na hora, porque eu pensei, gente, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou? Eu não tô apta para isso. Eu tô, eu tô engatinhando ainda. Imagina, na época fazia já 10 anos que eu estava, né, metida no flamenco e ainda me achava verde, né, para entrar num processo assim. Mas fui com medo mesmo. E foi muito interessante foi um salto para mim, como como artista, né? Não como exatamente como tu diz, não como bailarina, não como bailaora, né? Porque digamos que isso esteja no mesmo lugar, mas num receptáculozinho diferente, numa membrana diferente, né? Dentro dessa mesma célula. E foi incrível assim para mim como me abriu canais de sensorialidade mesmo, assim, de perceber o meu próprio corpo e o corpo dos demais assim ao meu redor. E isso tem tudo a ver com flamenco, porque a linguagem flamenca na prática e vou usar essa palavra também entre aspas na tradição, diz muito disso, né? De como o a célula que está produzindo ali o baile flamenco naquela hora, cantor, né, a música e o bailarino se comunicam. Então, essa sensorialidade de escutar, ver, perceber, sentir, ela tem tudo a ver com o flamenco. E essa Enfim, coisa fechando. incrível, Dani, da flamenca, né, da bailaora, a gente sabe como são pessoas, né? E aí elas têm algum, sei lá, como qualquer artista, mas enfim, elas têm, sei lá, estão destruídas e elas têm que entrar em cena. E aí elas entram em cena com aquela coisa impecável, né? Nenhum fio de cabelo fora, uma coisa incrível, plasticamente perfeita, ela tá ótima, maravilhosa, né? E a Frida muito tinha essa coisa da linguagem também, da estética, né? Eu acho que a linguagem da Frida, inclusive, ela abre espaços para Frida como mulher na sociedade. O fato dela se vestir daquela forma, não sei por que cargas d'água, mas se tornava uma coisa permitida dela estar em bares, dela estar enfim, no meio de homens, uma coisa, ok, tudo bem, ela se veste daquele jeito, enfim, não sei. E essa postura de uma estética política também, né? Porque então ela busca uma vestimenta que, que casa perfeitamente, por quê? Porque esconde essa coisa dos coletes, dessa coluna. Outra coisa que o flamenco traz muito para a Frida é essa coisa da coluna, né, da postura, porque ela no uso de coletes, e ela fica dessa forma, né? Ela acaba, ou da própria tensão da dor, né? Sim, Enfim, sim. N Interessante. possibilidades.
É, Interessante tu falar disso, porque eu separei um trechinho aqui da pesquisa, uma coisinha muito pequena mesmo do trecho da pesquisa, que é justamente um momento que eu falo sobre as vestimentas, né? Tem uma pesquisadora de Sevilha, que é a Rosa Moreno, e eu utilizei alguma referência dela escrita, né, na minha pesquisa. Então, ela fala que a investigação sobre a vestimenta e os acessórios têm tudo a ver com a pesquisa antropológica também, né? Não só com uma pesquisa sobre dança, né? Não é só isso, né? Essa é a primeira camada. Aí quando, né, a gente vai se aprofundando, a gente vê que tem outras coisas. E ela analisa ainda, em relação à vestimenta, fatores ligados ao processo de produção, industrialização, distribuição desses itens, que depois se converteram em bens sociais, né? Ela estava falando ali nesse caso, das batas de cola, do manton, que é o que tu usa na peça, dos abanicos, enfim. E aí, eu quero puxar um gancho, né, para a gente pensar nisso. Uh, Deixa eu achar aqui onde é que eu tinha separado. Uh, assim sendo. Bom, isso. O flamenco alcançou, através dessa democratização, né? Que ela está falando das roupas, a gente está falando aqui do flamenco como arte, do tanto que ele se misturou, miscigenou, eu não acho que é um bom termo, se misturou a outras, que foi o que eu falei com o Léo na outra segunda, se misturou a outras referências artísticas. Ele alcançou uma qualidade de expressão artística, de linguagem artística desterritorializada, se expandindo como linguagem de cena, assim, que é como as pessoas me veem lá, dançando flamenco mesmo, ou vem um artista no Japão, ou outro lá na Nova Zelândia, enfim, flamenco, flamencão, assim, e como treinamento expressivo para outras diversas manifestações culturais, não só o teatro, né? Para música, a gente vê muita gente ainda muita gente sendo influenciada pelo flamenco e a música flamenca, a música espanhola, influenciou compositores durante todos os tempos. A Ju dizendo que a Jussara precisa colocar um fone porque a gente está ouvindo, eu acho que alguma coisa de reverb. Também a gente vai aprendendo, a gente vai aprendendo. não tem nenhuma Enfim. de som aqui por perto. Cadê a produção? Cadê a produção? E aí, através desse meu gancho aí, trazendo para a nossa conversa de hoje, a minha grande vontade ainda é a minha ida lá para Albuquerque no ano passado, para o estado do Novo México, né? É o chamado estado do Novo México porque nos Estados Unidos, porque ele tem uma influência mexicana incrível, é praticamente um México dentro dos Estados Era o Unidos. México, né, Dani? Foi vendido por 5 moedas por um vende-pátrias, né? Exato. E lá, as idealizadoras desse festival, que são, na verdade, a filha já nasceu nos Estados Unidos, mas elas falam em espanhol, elas são muito chicanas ainda, né? Elas conseguiram colocar o flamenco como linguagem dentro da universidade. O que seria um sonho? Eu acho que a gente está muito longe disso ainda aqui no Brasil, enfim, mesmo no resto do mundo, né? Até na Espanha a gente vê isso como uma dificuldade, mas a experiência que eu tive lá com a turma de Corpo e Voz, na época que eu fiz o estágio do mestrado, foi tão bonita, foi tão incrível trabalhar com os alunos, e eles aproveitaram tanto e quiseram tanto aquilo, assim. E aí eu te trago também esse ponto aí pra gente, para tu dar a tua experiência, ao mesmo tempo me dizer assim da validade, de repente tu É achar. muito, é muito incrível, Dani, é muito incrível.
Eu tive essa sorte, né, de ter te encontrado lá no início. Na época, o Colim tinha sugerido a Juliana Kerstin, que é outra incrível, maravilhosa. Já E a ouvi falar dela. Juca estava com algum outro trabalho e não conseguiu abraçar, e a Juca indicou a Dani Zil, e aí, amor total. E esse barato, né, Zil, que o Flamengo ainda nos uniu para fazer outras coisas, que a gente vai falar depois. Mas é uma ferramenta de corpo incrível, é uma ferramenta de espírito, né, de ritmo, de uma cultura, para mim, eu sempre brinco, para mim dança é flamenco, esporte é capoeira, porque é isso, vem um universo junto com essa história de uma cultura forte, enfim, digo de novo, desse protagonismo das mulheres nessa dança, que é uma dança que não é uma dança, poderia usar até o termo, que não é uma dança feminina, não Sim. é uma dança frágil, não é uma como, né, nos caracterizaram durante muito tempo. E mesmo assim, nessas épocas remotas e contraditórias das mulheres, onde vivemos várias tretas aí, as mulheres, o flamenco, as mulheres estavam aí, né? Então é uma forma de preparar incrivelmente e é isso, não precisa estar não precisa, como o trabalho que tu faz de flamenco, que tu é uma bailaora, que daí tu traz elementos da performance e do teatro e cria uma outra coisa, mas tu baila, tu manda ver, tu baila lindamente. A Jucá fez um trabalho agora, o Notepongas Flamenca, que também ela baila, né, ela tem todo o poder sobre aquele bailado, mas ela misturou outros elementos dos quais ela também convive e celebra e trabalha nisso. Então, mas essa história de vocês, e é incrível, né? Para quem não é, para quem é atriz, para quem trabalha outro tipo de linguagem, trabalhar o flamenco é um ganho incrível, né? Um ganho incrível disso, de percepção de corpo, de percepção de uma cultura, vários atravessamentos, eu acho, vários. Eu até separei uns exemplos aqui para a gente comentar, enfim. Mas antes disso, eu queria que tu falasse um pouco, porque eu perdi aqui a minha pauta. A gente vai falando e vai emendando uma coisa na outra, é muito assunto, gente. Porque eu queria A Dani saber. jornalista, claro, Dani, tá ótimo. Eu queria que tu falasse um pouco de como é que vocês, eu digo, tu e o Lu, porque vocês são parceiros no palco e na vida, né? Como é que vocês estão lidando com essa realidade? Porque a peça ia viajar, né, Ju? Então, Isso. acabou não viajando, enfim, queria que tu É, falasse disso a só pra gente gente, entender o gancho do Frida. Frida com Kahlo, a certeza. Revolução, que é a peça, então, que a Jussara encabeça e capitaneia aí há 10 anos. Aí, 11 quase. eu me formei agora, dia 30 de janeiro, e a minha expectativa para o ano foi ladeira abaixo, como eu acho várias expectativas, né, por aí, afora da Ju Prestes, por exemplo, também. A minha ideia em 2020 agora era viajar, né, gente? Era viajar por esse Brasil de meu Deus, para esse mundo afora. Tá, eu tô com meu canudo, né? Tem esse espetáculo que tem uma entrada, assim, é relativamente mais fácil com a Frida, porque tem um material forte de trabalho, de tanto tempo, enfim, muita clipagem e tal. E a gente estava com essa ideia, tinha uma temporada confirmada em São Paulo, no Parlapatões, tudo agendado, o Dedé Varela trabalhando muito pra gente lá, enfim, tudo certo, teaser na rua, evento na rua, e aí, cancelado, né? Cancelado, não foi adiado, porque a gente não sabe se os serviços, a indústria, as coisas necessárias vão voltar quando realmente, quando que vai voltar o trabalho de plateia, o Ninguém. trabalho com bilheteria, então não se sabe.
De São Paulo a gente estava em tratativas com Recife, a gente estava com uma produtora de lá, a gente tinha ideia de estender, e a ideia era viajar, né, Zil? Para nós foi um golpe, eu acho que para todo mundo, mas estamos serenos, eu, o Lu, a família aqui, somos 4, somos uma equipe que funciona bem, né, tem o Ariel, meu filho, que tem 22 anos, e o Pancho, que tem 3. Casa com criança demanda mais, mas também é bem divertida, né, irmã? Então, N descobertas, N coisas. Descobertas da gente, né, Zil? Porque eu jamais imaginava que eu fosse fazer pão e que as pessoas fossem comer e fossem gostar, entendeu? Essa e outras coisas, né? Eu Enfim. que antecipei o casamento e já tô aqui assim, tipo, não tem pra onde ir, é isso, vamos se entender, É isso é aí. uma loucura. Tô Tá, sabendo mas de e o... vários babado. Tô sabendo de várias luas de mel de quarentena. Várias. Ó, depois a gente puxa aqui. Mas a peça tá no YouTube, né? A peça tá Isso, a gente disponível no YouTube. disponibilizou até o final desse isolamento. Sempre tem, né, Dani? Tem muita gente que gosta muito da Frida e pela Frida acabou tendo um carinho muito grande pela peça, que já foi ver 5 vezes, sei lá quantas vezes, que nos segue e que adorou. Então a gente também quer deixar as pessoas também fazerem alguma coisa Se que vier. lhes dê prazer e que seja bacana, para nós também é bacana. O que Como é que é acontece essa agora luta? é como ganhar dinheiro, né? Essa é a Essa, grande história, né? Como tu capitalizar, né? disseste, nós Capitalizar. não, nós não somos, assim, super experts em tecnologias, o nosso trabalho é no corpo a corpo mesmo, né? Na coisa. Não sei. O que eu vou fazer para domingo, a nossa família aqui está fazendo uma live todo domingo, já vou fazer um jabá, então, sempre às 17 horas. É. Assistiu Já o link. rolou um sketch da Frida, um show dos Los Cachuchas, né? Rolou um show do Bob Dylan do Lu, rolou um Hum, show de autorais agora domingo, das músicas novas dele, super sucesso. E agora para domingo eu estou pensando em fazer uma coisa sozinha. Eu estou pensando em fazer. As pessoas, algumas que me conhecem, sabem que eu tenho uma fixação por poesia, né? É de longa data. Então, essa fixação me fez, durante a vida, esses 41 anos, me dedicar a decorá-las. Então, eu tenho algumas dezenas decoradas. E aí eu pensei em fazer um transe poesia diferente só comigo e com interação. Então, eu vou mostrar envelopes coloridos, as pessoas vão escolher, se tiver alguém nessa live, vai escolher, eu quero tal cor. E aí, desse envelope vão sair, a pessoa vai poder escolher qual poesia, entre, sei lá, 3. ai, E a amei a qual a pessoa, ideia. eu vou fazer uma performance daí. Vou ter alguns elementos poucos, né? Sei lá, um chapéu, Sim. alguns elementos, porque fazer teatro é difícil. Então vai ser números de poesia, né? E é isso. É o que a casa oferece, né? E a gente ainda tem que ser criativo, até na internet agora, irmã. Já não passava mais nada. Não tem pra onde correr. Não tem para onde escapar e pra onde correr. Esses dias até brinquei com a minha cachorrinha fica cavando na parede, assim, ela fica ótima ideia, viu, Sim. Duda? Então, querido, que é super engajado também na literatura e na poesia, né, Duda? E faz os saraus também, é um sarau livre que ele faz ali no Petit Dali. E no fim das contas também deve estar como nós também, sem procurando opções, procurando lugares, né? Lugares E é isso, gigantescos Zico. para estar. É isso, a Porque gente a gente faz, é bom pra gente. Por exemplo, hoje nessa live, eu me arrumei. Quanto tempo fazia que eu não me arrumava? você batom Nem um hoje, né? bom, a minha unha não deu tempo, mas enfim, muita função. A gente se arruma. Na coisa do show do Lu, o Lu super preparou o show, teve uma semana para preparar aquela coisa, né? Não tem, todas as datas foram canceladas fora. E agora eu vou ter essa semana para preparar esse de domingo. Então, também esse tipo de se reinventar,
como se concentrar na tua casa, que era um lugar que tu vinha só para relaxar mesmo, né? Para outro momento, né? Então, tu tem que reinventar isso também. Então, tu tem que reinventar a tua casa. E, na real, eu faço com muita esperança. Eu vi umas pessoas já dizendo, fazendo piadinha com a galera que faz live na internet. Já vi gente fazendo dando uma coachada. Que eu vou te dizer, Zil? Eu acho que a gente aqui em casa está fazendo porque mexe muito com a nossa mente, com o nosso poder criativo, com, né, como que a gente faz a nossa agenda aqui, muda um pouco a rotina da nossa casa no isolamento, com criança, com o IEL, todo mundo ajuda, sempre vira uma Principalmente função com criança. bacana. E as pessoas que vêm, curtem, e é democrático, quem quer olhar, olha, quem não quer, sai, é um lance muito super, A sabe? impressão mais democrática que eu tive sobre isso foi nos primeiros dias ali de isolamento e que eu estava fuçando no celular, aquela fuçadinha básica que a gente dá ali ao longo do dia, e tinha lives rolando, eu nunca entrava. Quando eu via lives acontecendo, raramente eu entrei antes disso. Eu E tava também. simplesmente, tava o Fito Paz fazendo uma live na humildade, com o Isso, pianinho ali na sala da casa dele, na humildade, fazendo um show e tinha não sei quantos mil views, assim, era é, muita gente. Eu é fiquei para pensando, deixar cara, as pessoas isso tá que, chegando nessas tantas mil pessoas de uma maneira tão democrática, né? Eu nunca pude ir num show do Fito. Ele esteve aqui em Porto Alegre algumas vezes, inclusive da última vez ele até cancelou o show. Enfim, eu já vi show agora da Silvia Pérez Cruz, já vi outros shows de gente que eu sou realmente fã. Eu gosto do Fito, mas eu não sou tão fã assim. Mas enfim, né? e até Também ali os no queridos famosíssimos, né, coração Zil? Que a gente não consegue, ir, às vezes, por grana, às vezes, nós ou porque compramos. tá trabalhando, ou porque, né, os nossos trabalhos geralmente acontecem à noite também, então. Exatamente. Também tenho visto shows muito legais. Obrigada aí todo mundo que está fazendo lives de Pois música. Eu é. estou curtindo pra caramba. Ó, tem mais gente entrando aqui. Vó Abuelita. Quem é vó Abuelita? Vó Abuelita deve ser alguma vó. Abuelita, é isso? Eu Vó. acho que é a mãe do Lu, é a Marina. Aí, mãe do Lu. Tá certo. Cibele. Quem mais tá aqui, gente? Eu tô aprendendo a lidar aqui com o meu tablet também. A Carol, Rossato, enfim, mais uma galera aí. Bom, eu falei que eu tinha separado algumas coisas para a gente falar de encenadores na verdade, eu separei aqui peças de dança que eu sei, né, e coreógrafos conhecidos, né, de dança que eu sei que já usaram o flamenco como linguagem. Um deles, uma deles, né, a Pina Bausch, que foi uma das maiores coreógrafas de todos os tempos, né, ela, inclusive na formação dos bailarinos dela, que sempre foi, né, era e continua sendo muito democrática, ela oferece aulas de flamenco para os bailarinos lá, e é incrível, assim, a preparação. E uma das maiores, das alunas, né, do Tanztheater, continua sendo, enfim, né, mas na época ela estudava na Alemanha, é a Eva Yerbabuena, que é uma das maiores bailadoras de flamenco hoje, na atualidade, né. Enfim, outro grupo internacional que usa muito flamenco, talvez pela proximidade geográfica aí, no caso, é o Fura del Baus, que usa muito mesmo, e especificamente eu separei um espetáculo aqui, eu vou até tentar colocar o link depois na nossa live, que é o Freibach 212, Freibach 212, do La Fura del Baus. Aqui em Porto Alegre, no início dos anos 2000, em 2007, eu participei do espetáculo A Casa, que era uma encenação dirigida pelo Décio Antunes, encabeçada Maravilhoso. pela Silvia Marim. Maravilhoso, Décio, querido, que eu tenho muita
saudades de trabalhar com ele, também foi um salto, assim, para mim, né? Ter a mão do Décio na minha encenação e na minha atuação, né? E a casa foi um espetáculo que me marcou muito, assim, porque tinha uma interdisciplinariedade muito grande, era muito bonito de estar lá dentro daquela pesquisa. E eu entrei, assim, aos 49 do segundo tempo, por causa da saída de uma das bailarinas, e aí, claro, para facilitar e porque eu conheço a linguagem, a Silvia e o Décio acabaram concordando em convidar. E foi incrível. E e depois dali eu vi mais gente assim do flamenco no Brasil, enfim, e aqui em Porto Alegre também usando. E uma delas que eu queria trazer hoje aqui é a Grazi Silveira, que usou no espetáculo Às vezes Eu Calo, Maravilhosa. do grupo. Ó, a Grazi ali falando do Décio. A Grazi também trabalhou com o Décio muitas vezes, no período que ele teve dirigindo as produções do Geda. E o Às vezes Eu Calo, que é a respeito justamente da Frida, só que dentro de uma ótica diferente. A Grazi pode até me dar uma faladinha ali pela mensagem para eu não falar bobagem nenhuma, mas que parte um pouco mais da ótica da, das dificuldades da Frida, né? Principalmente as relacionadas ao corpo, mas também de temperamento. Né? O flamenco dá esse poderio, assim, né, que a gente brinca para ela, e isso é fato, assim. Outra peça daqui de Porto Alegre, que é de uma das artistas que a gente falou antes, foi o Dunk, da Juliana Kerstin. Antes do No Tepongas, ela fez há anos atrás, ela ainda estava na graduação, foi uma peça de E finalização da formação, né? graduação, de artes cênicas também. Dunk, chama. Foi uma das coisas que mais me impactou, assim, há É anos atrás, na incrível. primeira vez que eu fiquei horas chorando e, assim, não consegui falar com ela depois da peça. Isso que eu e a Ju temos intimidade, assim, eu poderia ter conseguido falar em qualquer momento, mas eu não consegui porque aquilo me trouxe uma emotividade, assim, e ela usou o flamenco dentro da peça de uma maneira tão subliminar que realmente, se tu não tem nenhuma ligação ou nunca viu o flamenco, não conhece, tu não vai identificar que aquilo é flamenco. Mas deu um perfil tão forte e tão significativo para Uri, né, que é também é um solo, né, que é um personagem solo que ela interpreta, que foi incrível. Claro, e por último, não menos importante, o Flamenco Imaginário, que é uma peça de flamenco, sim, mas a gente também fugiu muito do flamenco, que é uma peça da Del Puerto, né? E que tu pôde assistir também, né, Ju? Assisti com o Enfim, Punch. e foi incrível o trabalho que o Denis Gosch fez com a gente de preparação e de mergulho dentro dessa linguagem para a gente fugir do que é mais fácil para a gente, né? Na verdade, a gente não fez o que seria mais fácil, a gente fez toda uma volta para chegar no flamenco de novo. E isso tornou a peça ainda, né? Esse processo criativo da peça ainda mais interessante, né? Ainda mais nos, nos, nos movimentou muito mais. E também foi por um edital que não existe mais, que é o edital de pesquisa e do Teatro de Arena, de fomento à pesquisa de dentro do teatro. A gente ficava lá dentro do teatro 6 meses em Incrível. residência lá. É incrível esse edital. Enfim, infelizmente o edital não existe mais. Fica aí a sugestão para a Secretária de Cultura, que tem se mostrado mais aberta, né, para as nossas inquietações, enfim. Fica a dica, lançar aqui para o universo. Quem sabe não volta o edital. Enfim, só para citar alguns exemplos, assim. E aí, te pergunto, ou enfim, né, fica um ponto de interrogação aqui para gente de outros espetáculos, principalmente os de teatro, que tenham usado o flamenco como linguagem, assim.
Eu acho que teve o nosso secretário municipal de cultura, o Luciano Alabarce, fez uma encenação de bodas de sangue há uns anos atrás, há uns 10 anos atrás ou mais, Uhum, também falando flamenco, enfim. Mas uhum. ainda de uma maneira muito assim, era uma cena de flamenco dentro do Sim, espetáculo, né? Mas, sim. enfim, sei que ele pesquisou e que o pessoal teve aulas, enfim, que foi um processo também interessante. E teve essa coisa também, né, Dani, que a gente acabou não falando, a gente falou da Frida, mas não, que a gente começou lá 10 anos atrás, mas a gente não se largou mais, né? A gente acabou que quando teve a ideia do Mulheragem, em 2016, eu ainda estava grávida do Pancho, estava para ter o Pancho em dezembro, assim. E aí eu tive essa ideia de juntar as gurias para fazer uma coisa no teatro e uma das primeiras, ou a primeira pessoa que eu liguei, agora não me vem à cabeça se foi a primeira ou se foi uma das primeiras, mas foi a Zil, a gente conversou sobre isso. Ah, se eu fizesse, Zil, uma coisa assim, era uma coisa bem assim, tu estaria dentro, como é que seria? Tri cheia de dedos, né? E foi muito massa, né? Mulheragem, aí a gente acabou fazendo aquele março lá no Teatro de Arena, que também foi outra coisa bacana, né? Que o Clóvis deu essas datas para fazer Frida, mas a gente tinha feito a Frida já ali no Porto Verão, e a gente pensou, pô, março, Frida de novo, não. Me dá essa data, Clóvis, me dá essa data que eu vou te trazer outra coisa, confia em mim. E foi muito legal, porque a gente fez E aí, aquela despretensiosamente, né? Aquela reunião e foi linda demais. para mim, foi também muito importante esse processo, esse berçário, né? Ou esse viveiro aí do Mulheragem, porque foi aonde eu tive oportunidade de colocar o sketch da Madalena, né? A Madalena Alba, que eu tinha E, apresentado também muito despretensiosamente, muito na brincadeira. Lá em 2013, era uma piração minha, uma viagem minha. Ju Cash entrou na pira comigo, me deu aquela orientação cênica e a gente, né? Apresentei ponto, fim. Daí, no final das contas, em 2014, o Ayrton chamou para eu fazer de novo. Eu disse, tá, também, né? Assim, não era para ter continuado e eu tô aí até hoje fazendo a Madalena Alba. Já fazem mas, quase 7 anos que eu faço esse sketch. e aí que eu acho que é aí que mora para mim, Zil, a grande coisa, tanto do Mulheragem quanto do Companhia de Mulheres. Eu tinha uma paixão, a minha paixão pela Violeta Parra, ela vem da mesma época da minha paixão pela Frida, ela é muito ali, eu conheci as duas praticamente juntas, enfim. E eu sempre tinha essa vontade, né? Mas não sei, eu acho assim, eu não sei, eu funciono muito assim, mas eu tendo um grupo e vendo as gurias fazendo o seu trabalho ali, eu não sei, isso dá uma inspiração para mim, um ritmo, um gás, uma gasolina para mim fazer, para eu fazer a minha história, entendeu? Então eu acho que é isso, essa é a grande coisa assim do Mulheragem e do Companhia de Mulheres, que ele de alguma forma, claro, de diferentes modos, a gente acaba tendo um espaço onde a gente tem assim uma certa proteção para aquele trabalho que não está assim tão pronto, um super espetáculo, não, é uma pesquisa. É, eu e a minha pesquisa, né, que eu tenho muito orgulho, mas que ainda não está pronta e, enfim. E aí, então, tem essa proteção e essa inspiração. Por isso que eu falo, vão encher o saco de ouvir empoderamento, porque eu vou continuar usando, porque é uma coisa de empoderamento. Eu vejo a representatividade, eu vejo a minha colega ali se batendo a cabeça para fazer o troço dela, eu vou lá, ajudo, aí ela vai e me diz, tu pode pegar isso aqui, fazer o cordão aqui atrás, aí eu piro no como eu vou fazer aquele cordão para não cagar a cena dela, que é uma coisa bem simples, mas é a cena da tua colega, então tem vários momentos de cooperação, de coletividade, que me dá um up, assim, enquanto artista, entendeu? Tá convivendo com outras mulheres, e tu, enfim, né? Tanto que a E o gente fato tá... da gente
está se acompanhando, né, de alguma maneira, porque nem sempre a gente tem a possibilidade de acompanhar o trabalho da outra, e a gente gostaria muito disso e não acaba não conseguindo. E ali é uma maneira que a gente, bom, vê a Silvana, a gente viu a Silvana crescendo ali, saindo da universidade, indo para Portugal, voltando. Olha quanta coisa essa guria já fez. A Ju fez todo o processo do mestrado, enfim, todas Muita, as outras muito, meninas. É muito interessante a gente poder se acompanhar. Isso também acho muito positivo, assim, muito positivo. muito Tu viu que me frutífero. chamou a atenção a resposta agora da Grazi ali, que ela deu, que foi a Valesca que pensou na coisa do Flamengo como uma possibilidade, né? De Legal. também de tradução, não sei se tradução, um diretor traduz, de encenação dessa Frida, né? Sim. E da mesma forma nós, e tu vê como a gente lá no início pensou isso também, que essa força do flamenco, esse ritmo do flamenco para essa Frida, e tu vê como são linguagens, é sobre um mesmo tema, com talvez a mesma inspiração no caso do flamenco, mas totalmente diferente uma da outra, né? É. No que vem de produto, de Mas, construção. sim, mas o trampolim, né, é o mesmo, né? Acaba sendo essa cor que a Frida tem, né? As cores que ela vai dando para esse temperamento e que vão, né, dando esse temperamento, esse jeito de ser, assim, que tanto é que tem um dos pesquisadores que a gente já trouxe até aqui para Porto Alegre 2 vezes, que é o Juan Verhilhos, que fala da origem da palavra flamenco. E ontem eu estava assistindo a live de um outro pesquisador, que é o Faustino Nunes, que ele fala do termo flamenco, né? Como surgiu esse termo? Ele diz que eles dizem que esse termo era usado para dizer e fazer referência ao temperamento da pessoa, né? Dizer que a pessoa era muito corajosa, era muito brava, era muito valente, ou até mesmo muito agressiva, né? A pessoa era flamenca, o indivíduo era flamenco. Então, tem tudo a ver, né, com temperamento e com Tudo a ver. posicionamento diante da vida. Falando em posicionamento diante da vida, a gente tem um tempinho ainda para falar do. A gente tem 8 minutos para falar desses tempos loucos que a gente está vivendo, tempos de Covid, tempos de incertezas, mais do que nunca, né? De incertezas, porque não é uma incerteza só política, é uma incerteza com a vida, né? A gente se viu Com quem completamente a gente frágil e era. impotente, né? Um vírusinho com uma coisa que pode entrar em ti e simplesmente te matar em questão de uma semana, né? É muito rápida a evolução. E aí a gente tem aí essa, essa guerra contra o vírus que acabou se tornando uma guerra totalmente política, né? Panfletária, eu diria, assim, mais do que política, porque político é um ato ainda que eu, né, uma atitude política pode trazer benefícios, né? Nós somos seres humanos políticos, enfim. Mas essa atitude panfletária que a gente vê, assim, principalmente em relação ao, ao governo federal, né? Que entra em confronto com o próprio ministro que está ali, né? Enfim, é uma loucura isso. Eu, pelo menos, a Delperto está parada, né? A gente é, assumiu isso como postura para proteger a nós, né, a equipe e a todas as pessoas que estão ali com a Total, gente, né? total, Zil. Não é que A a gente gente, da não queira mesma estar forma, trabalhando, a gente gostaria muito de estar trabalhando, mas não a é gente prudente isso, A né? gente, aqui em casa, a gente mora sempre, quando a Suzy faz aquela rima, mora de aluguel ou mora de favor ou tua casa é alugada? Eu lembro que eu moro meio de favor e meio de aluguel, porque, porque a gente mora num AP incrível e o dono do AP é uma pessoa encantadora, os donos, a família que é dona, e eles são muito apoiadores da causa artística, então esse mês, por exemplo, eles, sem a gente ter tido a coragem de começar o assunto, foram eles que nos disseram ok, esse mês, vamos conversar no mês que vem, sei lá.
Então, assim, mas não é todo mundo que tem essa sorte, Zil, a gente está num teto bom, tá? A gente está conseguindo com as lives aí comer tranquilo, tá? Eu acho assim, é muito privilégio, eu estou vendo várias reclamações, eu sei que às vezes, poxa, todo mundo tem o seu dia de ficar mal. Gente, é simples, é isolamento, é a forma que tem de cuidar de si, de cuidar de quem se ama, todo mundo já falou sobre isso. É difícil às vezes, inclusive, eu fico sempre dizendo também que a gente precisa ser empático até de ouvir as reclamações, porque o ator, o trabalhador do teatro, a atriz, ou sei lá, o artista, acaba que ele vive esses momentos mais cotidianamente. Várias vezes ele tem que se encarar frio assim e pensar, vou fazer uma coisa horrível agora, e ele entra em cena e faz uma coisa horrível, horrível, e aí ele sai de cena, nossa, fiz aquela coisa horrível, né? Então a gente várias vezes tem essa... o que eu quero dizer com isso? Somos um pouco mais experimentados, trazemos para a coisa da profissão essa coisa de ter essas nuances ou uma tragédia na vida, todo dia tem uma tragédia, e aí apresenta todo dia, tem uma tragédia, daí vai embora, dorme, mas eu sei que talvez para quem não tem esse ritmo, para quem tinha um outro ritmo, é mais complicado, mas é isso, é um momento de se encarar, Dani, sabe, relaxa, busca alternativas, não sai para a rua, só vai causar mais um ponto aí a favor desse vírus e desse desmando que está esse país. Sim, nós somos um barco à deriva, né, num mar de tempestade, não tem capitão, não tem comandante, é isso. Mas é sobreviver, Dani. Eu disse para uma amiga minha, tem um restaurante, que é uma incrível amiga minha. Eu disse para ela assim, ela preocupada com os funcionários e tudo, e eu sei que são várias preocupações. Eu disse para ela, se preocupa sim, se preocupa, porque a coisa de fazer planos, de estar preocupado, de querer ajudar o outro, é um up, né, na vida da pessoa, porque é isso, a gente tem que estar vivo, né, Dani? Temos que estar viva para depois começar uma outra jogada, sei lá o que a gente vai fazer, entendeu? É isso. Exatamente. É o que a gente pode fazer no momento, né? E dentro desse momento de criatividade também, porque acaba catapultando várias ideias ali da tua queda no pé dentro do poço, né? Daquele pezinho que tu bota dentro da água do poço. Aí, Isso. daqui a pouco, né? A água bate na bunda e tu, ai, vamos inventar alguma coisa, vamos fazer alguma coisa, o que eu posso fazer? E aqui, olha a minha E aí tá lá, propaganda de olha sempre, aí, ó. para não perder o tempo. Mulheres Mirabal estão com uma campanha incrível para não abandonar as diaristas, ajudem lá. É isso aí. Já fiz o meu merchan. E tem recebimento de doações também, né? Eu andei É isso, compartilhando também. é isso Enfim, aí. tem como Nós por ajudar, nós, né? elas por elas. Exato, exato. Ah. Ah, ó, Ju. Não, o Lisandro. Ju, você vê alguma relação entre o corpo debilitado da Frida e a atual condição da fragilidade dos corpos isolados da quarentena? Ai, total. Eu fiz um post até esses dias. Ela uma boa leitura para quem está em casa, em isolamento. A pessoa vai pensar, não, vou me. Não, gente, é aquela coisa do isolamento. Ela estava isolada na casa dela, ela estava isolada numa cadeira, às vezes de rodas, ou às vezes ela estava isolada na cama, e não é só isso, ela estava com um colete de gesso de baixo assim da axila até o dedo do pé. Então, isso é realmente um isolamento, um confinamento, né, Dani? E foi um confinamento de uma vida, né? Que ela ia para momentos que ela estava muito bem, noite né, e viagens, para momentos que ela fazia cirurgia, ficava acamada mais um mês, 2 meses, 3 meses acamada, né? Então é um reinventar-se, sim, todo dia, né? Eu sou o assunto que eu conheço melhor, porque ela é o assunto que ela conhece melhor, porque ela teve que se encarar muitas vezes, né? Então, Sim. total, Frida. Recomendo Frida para sempre, mas no isolamento agora, ganas de vida, sabe? Ganas femininas de viver. Não Olha, tem, Ana gente. Medeiros, do Butô. Ana, a gente falou muito sobre flamenco hoje.
aqui com a Jussara, que é essa atriz maravilhosa. O Butô tem uma super ligação com o flamenco também. A gente podia, quem sabe, falar um dia desses. Tô vendo aqui. A gente está quase no fim aqui. Temos mais 3 minutos. E aí, Ju, fala como é que a gente entra lá no canal da peça Frida Kahlo, a Revolução.